Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Eu Sou Você Amanhã. Hoje eu tô com um convidado super especial aqui com a gente, o Guilherme. Então já vou começar apresentando ele aqui. Muito bem-vindo, Guilherme. Obrigado, Johnny. Obrigado. Muito obrigado por você vir aqui e fazer parte do nosso podcast, né? E muito especial pra gente. Então, pra gente começar aqui nosso podcast, queria que você se apresentasse um pouco, contasse um pouco da sua história, só brevemente, sabe? Só pra gente conhecer um pouco melhor você. Olha, Johnny, eu sou gaúcho, nasci em Porto Alegre, sou casado com a Andréa há 25 anos, tá? Tenho 2 filhos, o Inácio com 21, a Helena com 19. Eles nasceram aqui em São Paulo. A minha vida toda foi em Porto Alegre, mas quando eu comecei minha vida profissional aqui em São Paulo, tá? Me formei e vim pra cá. Fiquei um tempo importante aqui, depois fui para os Estados Unidos, tá? Fiquei 8 anos lá, depois voltei para cá para tocar as áreas comerciais da Gerdau. Fiquei muito tempo, estou há mais de 30 anos na empresa. Eu gosto de surfar, sou surfista, então é isso que eu gosto de fazer nas minhas horas vagas. Tá? Surfo o mundo todo, viajo o mundo todo, conheço um monte de gente, um monte de praia, um monte de lugar diferente. Então, brevemente é isso aí. Legal. Você consegue contar um pouco da Gerdau? O que vocês fazem? Como que é a função? Falo, Johnny. Olha, a Gerdau, então, é uma empresa brasileira, tá? Nós somos o maior produtor de aço brasileiro, tá? A gente tem hoje uma capacidade de produção de 12 milhões de toneladas, é o que a gente produz hoje, 12 milhões. 1 milhão de toneladas por mês, tá? Para dar uma ideia, uma torre Eiffel, tá? Aquela torre grande lá de Paris, são 10 mil toneladas. Então a gente produz 100 torres ao mês, o equivalente a 100 torres Eiffel ao mês. Para dar uma dimensão um pouco de volume, tá? São mais de 30 mil pessoas espalhadas em 7 países. E hoje nossa capacidade de produção é a base de minério de ferro ou sucata. Então é uma recicladora praticamente na sucata. Então a gente compra sucata ferrosa, derrete e produz barra para construção e para o mercado automobilístico. Indústria em geral também. Aqui, países relevantes são o Brasil e os Estados Unidos. Tá. E vocês também são parte da Bolsa, né? Sim, há muito tempo. Eu sou uma empresa aberta desde a década de 60. Não teria como crescer um negócio, tá, se não fosse através do mercado de capitais. Sim. Você tem 2 grandes fontes de financiamento para poder crescer o business, tá? Independentemente do negócio. Ou é dívida, ou é capital próprio e equity. A gente escolheu, em muitos casos, crescer através de aumento de capital. Então a gente foi listado na década de 60 já, há muito tempo atrás. Então uma das primeiras empresas brasileiras a ser listada em bolsa como forma de conseguir recurso para crescer o negócio. Boa, legal. Então, falando um pouco de você, queria voltar lá no passado, tá bom? Antes você era moleque. O que você queria ser quando você crescesse? Eu não sabia, viu, Júnior? Eu não tinha muito claro o que eu gostaria de fazer, ou o que eu queria, em que área que eu gostaria de me desenvolver. Eu nunca tive isso muito claro, tá? As coisas foram um pouco acontecendo na minha vida. Eu fui mais quase que por eliminação. Só isso aqui eu acho que não dá. Isso aqui eu acho que não faz muito sentido. E eu, na época, comecei a gostar de ler, comecei a gostar de escrever também, comecei a gostar de contar história, tá? E fui pro ramo do direito. Formei em direito, tá? Na área de direito, fui para a área de direito comercial, direito internacional também, comecei aí. E logo também vi que me interessei tanto por isso e acabei me desenvolvendo na área comercial, tá? Em negócio, compra, venda de produtos siderúrgicos. Foi aí que eu depois segui a minha carreira praticamente até hoje. E essa mudança não foi muito brusca pra você? Então pra você, sabe, mudar muito rápido? Você já tinha feito a faculdade, já tava meio que preparado lá pra
advocacia, né? Não, olha, as coisas foram acontecendo. Pra mim, tá, a mudança mesmo aconteceu depois que eu terminei o MBA. Tá, fui pra Chicago, estudei em Kellogg, fiz um MBA lá em 98 a 2000. E nessa época que eu tive, assim, um pouco uma pivotada na minha vida, dei um foco, vamos dizer, na minha carreira, e me aprofundei tanto na área de marketing e vendas, de negócios B2B. Tá? Foi por aí que eu me desenvolvi, foi por aí que eu gostei, foi por aí que eu comecei a ver que eu estava conseguindo aprender muito rápido, tá? E passar conhecimento também. Então, foi a época que talvez que eu mais aprendi, a época que eu conheci teu pai, o Chris Freire, que é um grande amigo meu. Eu brinco que a gente começou como amigo, mas a gente era também... ele era meu cliente, eu era cliente dele, então eu era cliente, fornecedor e concorrente. Então a gente era amigo, cliente, fornecedor e concorrente ao mesmo tempo, tá? E a gente fez um curso junto uma época, que eu conheci teu pai lá atrás, no INDA, tá? Logo quando eu vim aqui pra cá em São Paulo, ele tava tocando o negócio da Frefera e eu na Comercial Gerdau, então a gente tinha uma relação de cliente e concorrente ao mesmo tempo. E hoje você sabe, a gente acabou, ele vendeu o negócio pra Klockner e a gente acabou comprando o negócio da Klockner, tá? Então foi quase que uma volta completa aí nesse período todo. E como que vocês cuidavam pra fazer essa relação ser tão forte? Eu sei que você é um grande amigo do meu pai, fala muito bem de você. E como que vocês fizeram pra lidar com vocês sendo cliente um do outro, vocês sendo amigos, vocês sendo concorrentes? Como que Mas é natural isso, sabe? Não é... o relacionamento foi andando e foi muito natural, tá? Eu conheci teu pai nesse negócio do INDA, depois fui lá visitar, fui conhecer a empresa, tá? Produzindo negócio de tubo também, tá? Tubo de aço. E eu disse, pô, mas será que esse negócio é bom, não é bom? Fui tentar ver se eu entrava nesse business também. A gente resolveu não entrar nisso, acho que foi a decisão certa. E depois teu pai foi presidente do INDA, tá? Que é o Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço. Então ele teve um papel de liderança institucional também na indústria, tá? Dos distribuidores de aço, tá? A nível nacional. E aí nós somos um grande fabricante. Então a gente participava do INDA e tinha no INDA os nossos principais clientes. E ele era o presidente e o líder do INDA. Tá? Então a gente trocava ideia do que ia acontecer no setor, quais eram as alternativas, o que a gente poderia fazer, como desenvolver o setor. E algumas vezes também algumas brigas e algumas discussões grandes de, olha, pode importar, não pode importar, quanto que importa, quanto que não vai importar e assim por diante. Legal. Era amor e ódio algumas vezes. Entendi. Mas vocês separavam bem, então quando vocês estavam em trabalho, vocês se tratavam como concorrentes e quando vocês estavam em horário de lazer, como amigos? Sim, mas de uma forma bem natural, sabe? De uma forma natural. Às vezes é difícil de separar, sabe? Mas a gente sempre soube manter os limites do que é uma coisa e do que é outra também, sabe? Teu pai sempre foi super profissional, tá? Eu também. Então, desse lado aí, as linhas nunca se cruzaram, sabe? É muito pelo contrário, a gente continua amigo até hoje e os negócios foram para caminhos diferentes, né? Teu pai acabou saindo do negócio de distribuição de aço e eu continuo nisso aí até hoje. Entendi, legal. E como que você faz pra gerenciar seu tempo, tá bom? Então, eu sei que a Gerdau é uma empresa muito grande, então provavelmente deve ter muita coisa pra fazer durante seu dia. Como que você faz pra gerenciar seu tempo, sabe? Gerenciar seu tempo e não se cobrar tanto no trabalho. Tá. Primeiro, com esse todo, depois da pandemia, tá? Depois de todo esse tema de fazer home office e assim por diante, eu vi que eu sou muito mais produtivo no escritório do que no home office, tá? Eu faço uma gestão do tempo melhor, eu sou mais disciplinado e eu consigo ser mais produtivo, tá? No escritório. Então, quando eu não tô viajando e tô em São Paulo,
eu vou no escritório todos os dias, tá? Como que eu procuro fazer uma gestão apropriada do tempo, tá? Isso é um tema importante que acaba sendo o recurso principal que a gente tem ao nosso tempo. Eu tento fazer Primeiro que as nossas reuniões estão marcadas, todas elas, já de 2026, tá? Eu tenho todo o calendário das reuniões do business, do negócio, já prontas, tá? Em 2026. 2026, se tu olhar meu calendário, ele tá todo agendado, tá? Agora, isso não quer dizer que eu tô fazendo uma gestão produtiva do meu tempo. Eu tenho as reuniões, que são reuniões que tem outras pessoas que participam também, e que para mim mudar, eu tenho que ter algumas ligações e algum poder de persuasão aí, tá? Eu trabalho com 2 primos meus, tá? Que são um pouco mais velhos do que eu, que é o André e o Cláudio. E eu tendo ser o cara que mais quer mexer na agenda, tá? Não, vamos tentar mexer aqui, porque eu tenho aquilo. Então, eu não quero dizer que eu sou o mais indisciplinado, tá? Mas quando eu comparo com eles dois, eu talvez sou o que mais tento tumultuar a agenda, tá? Mas, de uma forma geral, enfim, tentar ir pro escritório, tentar ter já todo esse calendário do ano pronto, tá? Outra coisa que eu tenho feito é ter um processo de priorização. Olha, Johnny, saber priorizar as coisas é um negócio que não é fácil, tá? E é fundamental na vida. Se a gente consegue colocar a prioridade, alocar a prioridade certa, tá? A gente consegue ter resultados importantes, tá? Tanto na vida pessoal quanto na empresa. As empresas, na medida que elas começam a crescer muito, elas começam a ficar muito complexas, tá? E quando a empresa começa a ficar muito complexa, a alocação de tempo, ela fica muitas vezes comprometida. É um pouco aqui, um pouco lá, um pouco aqui, um pouco lá. E quando a gente vê os grandes objetivos, tá? Às vezes a gente perde um pouco o foco, tá? Então, não são só pessoas que precisam fazer a gestão do tempo. As empresas também precisam fazer a gestão do tempo. Outra coisa que a gente tem feito é acertar os fóruns. Então, quais assuntos são tratados em quais fóruns? Aí a gente consegue produtividade do tempo. Não é todo assunto que é tratado em tudo que é fórum. Então, o que é tratado no comitê de estratégia, do comitê de estratégia, o que é tratado no conselho, o que é tratado no comitê de pessoas, no comitê de pessoas, o que é tratado no comitê de governança, é governança, e do de finanças é finanças. Então, a gente tem feito, tá, muito bem feito, essa gestão de que qual assunto vai em qual fórum e quem que senta na mesa, tá? Esse é outro ponto importante, assim, como debater assuntos com as pessoas certas no momento certo. Tá. Eu concordo muito com você sobre esse lance de você priorizar as coisas, sabe? Mas uma coisa que eu vejo muito em mim, que eu sei que eu acho que eu tenho que melhorar, que é que eu me cobro muito, sabe? Então eu me cobro muito por perfeição. Eu acho muito difícil eu não conseguir não me cobrar, entendeu? Agora eu tô na high school, então as notas já começam a valer mais pra faculdade e tudo mais. E eu me cobro muito pra nota, sabe? Então eu fico muito preocupado tanto na escola quanto fora da escola. Então tudo que eu quero fazer muito bem. Eu acho que você fazer tudo muito bem é bom, mas você se cobrar é ruim, entendeu? Então isso que é algo que eu tava querendo melhorar. Eu queria saber se você se cobra. Olha, essa cobrança, um pouco de estresse não é ruim, tá? Um atleta de alta performance, ele se cobra, tá? Agora, é uma cobrança para tentar atingir uma meta, né? Eu gosto muito da historinha do Nadal, tá? O tio dele, que era o treinador dele, né? Nadal tenista. Ele chegava, no início da carreira dele, ele estava um pouco inseguro, tá? Ele não tinha ganho 20 e tantos majors ainda. Ele chegava no tio, tá, tio, a gente treinou tudo, mas o que você acha desse jogo? Logo antes de entrar na partida, o tio dele virava e dizia: olha, eu acho que tu vai perder. Disse, pô, tio, vou perder? Como assim? A gente treinou, eu me esforcei aqui, dei o máximo pra chegar nesse ponto pronto pra essa partida e tu tá dizendo que eu vou perder? Ele disse, vai perder. O cara saca melhor que você, o cara devolve melhor que você, o cara é mais rápido, ele é mais alto e ele tá com tudo pra ganhar o jogo.
Agora, um agora importante. Agora, se você se superar, sacar como nunca sacou, devolver como nunca devolveu, correr como nunca correu e querer ganhar como você nunca quis, você tem chance. Então percebe que a cobrança, tá, Johnny, ela tem que ter contra um objetivo. Uma cobrança barata. Ninguém quer cobrar tudo o tempo todo. Você tem que se cobrar para objetivos importantes. Nem todos os objetivos são tão importantes. De novo, volta para o tema da priorização. Nota é importante, cara. Nota é importante. Agora, quer tirar nota boa? Que eu falei lá em casa o tempo todo, eu falo pro Inácio e pra Helena. Tirar notas boas. Quer tirar a nota boa? Presta atenção na aula. Tá? Presta atenção na aula. Não adianta não querer prestar atenção na aula e querer tirar uma nota boa depois. Acho que muitos casos, muitos alunos, amigos de você, amigos meus, Johnny, eles não aproveitam o professor que chega. Saiu da aula. Tá ali, cara. Tá ali, tá barato, Johnny. Saiu da aula, fez a pergunta? Não perguntou, cara. Não vai entender, não tem nota boa. Então, tem muito aluno, Johnny. Eu percebi amigos dos meus filhos, do relacionamento próximo. Né? Quer tirar nota boa sem entender. Não existe. Tirar nota boa é entender o que está acontecendo ali na frente. Então, eu acho que tem esses pontos aí que você tem que considerar. Legal. Eu concordo com você, tá? Então eu tenho um objetivo na minha mente, assim, que eu quero ir pra Wharton. Então eu ralo muito na escola, dou o meu máximo, assim, pra tirar as notas muito boas. Eu sempre fui muito bom aluno também, sempre gostei de estudar, sempre fiz muita questão de estudar. Então, sempre fui bom aluno, sabe? Prestar atenção na aula e tudo mais. E eu quero saber se você era bom aluno quando estava na escola. Olha, John, eu não era o melhor aluno. Eu era um bom aluno, tá? Nunca fiquei de recuperação nem nada, tá? Agora, eu sabia quem era melhor que eu. Tá? Aonde que eles eram melhores do que eu. Tá? E eu sabia exatamente aonde eu era melhor do que eles. Tá? E isso era válido pro colégio, pro high school, pra faculdade, pro MBA e pra minha vida profissional. Tá? É muito difícil o cara ser o melhor em tudo. Tá? É muito raro. Agora, você saber aonde que você é bom, tá? Aonde que você complementa o cara que tá do teu lado, do teu time, é fundamental. Concorrer não é uma competição individual hoje em dia, nas empresas, nos negócios, em sucessão familiar. Você tá atrás de um time que vai substituir o outro, não um jogador que vai substituir o outro jogador. Você quer, no fundo, conseguir constituir times vencedores, tá? E para isso, você tem que saber identificar a competência de cada um, onde um é bom e onde o outro tá? Em qual cadeira, em qual posição, e isso é uma questão chave, tá? Então, esse é um ponto interessante para considerar, sabe? Eu já escutei uma história que fala assim, teve um menino que chegou pro pai dele e falou assim, pai, sou muito bom em matemática, mas sou péssimo em história. Aí a mãe ali no fundo falou, eu contrato um professor de história pra esse menino. Aí falou, professor de história? Matemática, ele manda bem em matemática. Coloca o professor de matemática pra ele. Entendeu? Então pra você focar onde você realmente é bom e aperfeiçoar esse seu talento. Eu sei que você é surfista, né? Você falou que você é surfista, que curte dar... Sim, a vida toda, John. Boa. Queria saber o que você tá achando ainda dessa nova onda, das piscinas de onda, Beyond, Surf Club. Olha, isso aí é muito interessante, porque hoje em São Paulo, no raio de 100 km aproximadamente, tem 4 piscinas. Tá? O que é uma piscina? É quase que você pescar num aquário. Tá? Você não tá pescando no mar. Ou caçar num zoológico. Você não tá caçando na selva. Tá tudo pré-definido. Você sabe quando vai entrar, você sabe quando é a sua vez, você sabe quando que a onda vai entrar, você sabe tudo. Tá tudo mapeado. Mas é divertido de qualquer jeito. Tá? Nada se compara com o mar. Mas o mar é o tempo, é o vento, é a maré, é o momento, é como que você tá, se você tá com o equipamento certo, se não tá, se você tá remando bem, se não tá remando bem. Pegar uma onda boa no mar
é muito difícil, tá? É super difícil. É uma vida. E pegar uma onda boa numa piscina são dias. No mar é uma vida, na piscina são dias. Então, ficou muito mais fácil, tá? Muito, muito mais rápido. Pra vida de hoje, pra prioridade das pessoas de hoje. Então, virou um sucesso, né? Grama, Boa Vista, Surf Club, Beyond, provavelmente vão vir outras, tem indo no Rio de Janeiro, tem em Santa Catarina. Tá acontecendo por tudo. Eu acho que isso é bom, né? É bom pro esporte, é saudável. Você tá na água num momento onde chove cada vez menos, período super seco. Então, é um esporte, é uma academia, tá? São sessões de 1 hora e meia, tá? Eu adoro. Eu vou com meu filho, ele adora também. A gente vai pro Surf Club e pro Beyond. Então acabei indo pros dois, tá? Porque é isso que eu gosto de fazer. Então acabei. E quer andar de bicicleta pra tomar um tombo e cair no asfalto. Você cai na piscina, você cai na água. Então eu acho que é mais seguro até. Entendeu? E o que você achou quando você foi? Eu surfei na Surf Club faz acho que 2 semanas, se não me engano. O que você achou? Achei animal. Eu já surfei em mar algumas vezes também. Eu gosto muito do mar. Eu acho que traz uma vibe muito mais legal pra você também. Então, você tá no mar, assim, você tá surfando no mar com seus amigos. Eu acho que é muito legal. Não que você não possa surfar na piscina de onda com seus amigos também, né? Mas acho que a piscina de onda já tá tudo pronto pra você. Não tem que fazer nada. Você tem que mal remar, entendeu? Dá uma remadinha, você tá já era. Tá aí dentro. Remadinha, você tá dentro, lá no mar é completamente diferente. Você não sabe onde é que vai vir a onda, você não sabe da onde que vai vir, se vai, né? Então é realmente muito imprevisível. Eu tenho 54 anos e 50 de surf. Comecei com 4 anos já. Tem foto, vídeo lá. Eu tava vendo esses tempos. Nossa, eu acho que assim, então pra mim, eu acho que nada se compara com o mar. Entendeu? É muito mais difícil. Você não sabe quando a onda vai vir. Você não sabe o horário que você tem que entrar. Não sabe a prancha, a litragem, tudo que você tem que ir. Mas você tá lá. É o mar, entendeu? É o mar. É a natureza. Você sente que tá mais legal. Você sente que você tá mais na vibe, entendeu? Então você tá com o sol. Você tá com seus amigos. As ondas vêm umas gigantes. Você toma um caldo com os amigos. Às vezes é até legal tomar caldo com os amigos, entendeu? Então eu acho que assim, a piscina de onda é muito legal pra você evoluir. Então eu com certeza teria o Surf Club pra conseguir evoluir muito no surf. Então você conseguir começar a fazer umas manobras mais legais. Acho que, até mais fácil de aprender a fazer, sei lá, aéreo, entendeu? Porque todas vão vir. Então você vai, em 1 hora, você vai praticar em 15 ondas. No mar, em 1 hora, você não pega 3 ondas. Verdade. É bem diferente. Agora, hoje em dia, eu surfo muito na Indonésia, tá? Eu vou pra lá 2 vezes por ano. E lá é uma meca. Assim como o Nordeste do Brasil é a meca de kite, tá? Lá é a meca pra surfar. Sabe que eu vou, geralmente fico 1 semana, surfo todos os dias, 1 semana, 10 dias no máximo. E toda vez que eu vou, eu tô atrás de uma onda só, Johnny. Entendeu? É uma onda que marca, não são várias, é uma. Entendeu? Então eu brinco, eu tenho a gente fez um videozinho lá que chama Days for Seconds. Então demoram dias, você troca dias por alguns segundos, tá? Então é uma constante busca, tá? Você tem que encaixar maré, sol, vento, como que você tá, a direção, segundo, período, que é uma equaçãozinha com umas 6 variáveis aí, que todas elas têm que estar alinhadas para você ter um bom dia. Boa, legal. Eu queria saber se o surf ele te ajuda a pensar com a alma, sabe? Então, quando você tá meio sem saber o que fazer, se ir pra praia, fazer um bate-volta, às vezes no final de semana, te ajuda a pensar, te ajuda a dar uma acalmada nessa semana. Olha, como eu disse, então você tem que conseguir ler o mar, você tem que conseguir ler como que você tá? Você tem que conseguir escolher o equipamento certo, você tem que conseguir ver como que a situação toda, se o mar tá pequeno, o momento de entrar no mar, o mar muda muito o tempo todo,
A piscina não muda. O que mais que eu gostaria é que a piscina mudasse. Ela muda um pouco, tem um tipo de onda, mas ela é muito parecida. Tá, no mar não. O mar, ele muda a cada 15 minutos. Ele vira completamente. Eu já entrei no mar completamente lagoa e em 20 minutos ele virou uma tempestade. Tá? Entrou a tempestade e o mar se transformou completamente. De nada para onda de 3, 4 metros, perfeita. Tá? E eu sabia que isso ia acontecer. Eu conseguia ver pelas previsões. Hoje a tecnologia te coloca cada vez mais próxima do que está acontecendo e o que vai acontecer. Tá? Acerta 100% das vezes? Não acerta 100% das vezes. Mas é cada vez mais... a acuracidade dos modelos está cada vez melhor, né? Então... Você pega umas ondas gigantes também, né? De tudo, Johnny. Eu vou pequeno, médio, grande. Quando eu tô na frente do mar, eu tenho dito que eu gosto de cair todo dia. Não tem dia ruim. Eu entro, pego uma onda e saio às vezes. Às vezes eu entro e fico 3 horas, 2 horas, 1 hora, depende. Mas eu gosto de estar em contato com o mar, tá? E isso vem sendo há 50 anos. Tá? Eu gosto de fazer isso há 50 anos. Tem um videozinho eu batendo no peito, peguei uma onda. Mas o moleque eu acho que tinha 4 anos, cara. Meus pais começaram a surfar. Meu pai e meu tio foram os primeiros surfistas do sul do Brasil. Tem um filme chamado Bah, B-A-H, tá? B-A-H, Surf no Sul. Pode olhar, tá o link lá e ele conta um pouco da história, da nossa história, da história da família no surf, tá? Que foram o meu pai e meus tios. Meus 2 tios são os primeiros surfistas no sul do Brasil. Então tá lá toda a nossa história. Eles nos colocaram tão cedo nesse negócio que a gente ficou viciado até hoje. E qual que foi o máximo de metros de onda que você já pegou? Sabe que já me perguntaram isso aí, mas o tamanho da onda às vezes não é muito o que conta, tá? Porque uma onda menor pode ter mais força do que uma onda grande e frouxa, entendeu? Então, eu já peguei um mar grande. Hoje em dia faz muito tow-in e step-off, né? Você sai atrás num jet ski, tá? Eu não gosto tanto porque tem um pouco da conquista de você remar e conquistar a onda. Pra mim é melhor, tá? Tanto que eu não gosto de ver o cara surfando a onda. Eu gosto de ver antes de o cara pegar a onda. Antes de o cara dropar. Aonde que ele tava? Como que ele viu? Tá? Pra onde que ele remou? E aonde que ele tava antes da onda vir? Tá? Pra mim isso é a melhor. É a melhor parte. Tá? É aí que eu mais gosto. Como é que ele tava aqui? Como é que ele tava lá? Principalmente em Nova Havaí. Tá? Como é que ele pegou essa onda? Não, porque ele sabia que ela ia entrar? Ou ele se posicionou antes? Ou ele se posicionou do lado de um cara que era mais experiente que ele, melhor que ele, sabia, tá? O Medina, por exemplo, quando eu surfei com ele, a onda sempre entra onde ele tá. Se ele tá 3, 4, 5 metros pra direita, ela vai entrar lá, tá? Se ele tá pra esquerda, ela vai entrar pra esquerda. Então o que eu faço? Eu colo nele, fico do lado dele, tá? Porque eu sei que vai sobrar uma pra mim, entendeu? Tem uns caras que são quase como um imã o mar. Aonde ele tá, ela vai entrar. Legal, é aquilo lá, né? Você aproveitar o processo. Então você dá uma olhada, você ama o processo ao invés do resultado. Então você ama o processo de remar, de observar o mar, entrar na onda. De como que o mar vai se comportar. E o resultado que o cara depois do drop... Aí já foi. Relevante. É quase que irrelevante. E aí, as filmagens, geralmente são filmagens que começam depois que ele dropou. Eu não quero depois que ele dropou, eu quero antes. Eu quero o quanto antes, melhor. E é tudo muito rápido. Então, 5 segundos antes já tá suficiente. 5, 10, então, é uma vida. Antes de ele dropar. Uns 10 segundos antes é onde tudo acontece. Então, às vezes a gente, na vida, acha que é o momento que tá acontecendo, que é o drop já... Não. Muita coisa aconteceu antes para você estar posicionado para poder
tá usufruindo daquele momento, né? Boa, então vamos aqui pra pergunta final, tá? Queria perguntar pra você uma dica. Então, o que você diria pra um jovem que quer ser você amanhã? Pô, Johnny, essa aí, olha, olha, um jovem que quer ser eu amanhã, primeiro eu faria o seguinte, ó, o que eu diria? Escuta, trabalha bem a escuta, tá? Ouve, né? E não tenha medo de fazer pergunta, sabe? Tem várias formas de perguntar, tá? Tem aquela pergunta genuína mesmo, que diz, olha, o cara tá realmente interessado nisso aqui, tá? Eu vejo que hoje a geração tá com muito pouca paciência, né? Essa nova geração, muito pouca paciência para fazer pergunta e tentar entender uma situação um pouco mais a fundo, tá? Então, primeiro, desenvolver uma capacidade de escuta, né? Depois eu diria ter provavelmente uma capacidade de poder ir um pouco mais a fundo nos assuntos, tá? Porque os assuntos estão muito imediatistas hoje, de uma forma geral. E eu acho que a geração que conseguir ir um pouco mais a fundo, eu acho que ela vai ter um pouco mais de sucesso, sabe? Tá muito imediatista hoje as coisas, de uma forma geral. Então, eu evitaria o imediatismo e teria uma capacidade, uma curiosidade para poder fazer um pouco mais de pergunta. Boa. É isso, Guilherme. É isso, Johnny? É isso. Obrigado. Obrigado você. Abraço em casa. Prazer, é lógico. Parabéns, Johnny. Muito Continue obrigado. assim, passando o conhecimento pra turma. É isso. Eu acho que você é um exemplo aí pra turma. Obrigado. De coragem e vontade de questionar o que tá acontecendo e, como você falou antes, passar conhecimento pra nova geração. Parabéns, É isso. obrigado. Prazer estar aqui. Obrigado, prazer é todo nosso. Obrigadão.